Fala aí pessoal, beleza? Professor Anderson aqui para resolver uma questão de eletricidade do Enem que diz o seguinte, olha só. Ao realizar os preparativos para o Natal, uma pessoa resolveu aumentar o número de lâmpadas incandescentes de um pisca-pisca que originalmente tinha 20 lâmpadas associadas em paralelo, cada uma com resistência R. Adicionou outras 20 lâmpadas com as mesmas especificações e também em paralelo. O circuito passou a ser composto por 40 lâmpadas em paralelo e uma fonte de resistência interna, Rzinho. A corrente total do circuito com 40 lâmpadas é proporcional à corrente do circuito com 20 lâmpadas, ou seja, I40 é igual a alfa I20. Ao ligar o sistema, ela observou que o brilho das lâmpadas diminuiu com um fator de proporcionalidade igual a alfa ao quadrado. Qual é o fator alfa utilizado para a obtenção da redução do brilho de cada lâmpada? Beleza, gente, olha só. Nessa questão aqui, a gente vai utilizar a chamada lei de Poilet. Olha só, lei de Poilet. Escreve desse jeito aqui. O que é que essa lei nos diz? Ela nos dá a corrente elétrica em um circuito fechado em função da força eletromotriz do gerador e das resistências externa e interna. Como é que é isso, professor? Seguinte, ó. A corrente elétrica num circuito vai ser igual a razão entre a força eletromotriz, que a gente representa por essa letra, chama de epsilon, dividida aqui pela soma da resistência externa, mais a resistência interna, que a própria questão aqui está chamando de Rzinho, tá certo? Então a lei de Poilet nos diz isso. Bem, a gente vai analisar as duas situações com essa expressão aqui. Vamos lá. Primeira situação, a gente vai ter a situação em que são ligadas 20 lâmpadas. Pessoal, essas lâmpadas elas são incandescentes e elas podem ser representadas por resistores. Então, é como se eu tivesse 20 resistores, todos de resistência R, ligados em paralelo. A resistência equivalente nesse caso é simplesmente o valor de R dividido por 20, que é o número de resistores. Então, eu posso dizer que nessa situação aqui inicial, a resistência externa ela seria aqui R dividido para 20. Tá certo? Portanto, eu poderia escrever que I20, ou seja, a corrente nessa primeira situação, é igual a força eletromotriz dividido por R sobre 20 mais Rzinho. Beleza, aqui a resistência externa é essa, achei aqui a corrente quando são ligadas 20 lâmpadas, 20 resistores. Agora vamos para outra situação. Situação 2, onde ele vai adicionar mais 20, totalizando 40 lâmpadas, ou seja, 40 resistores. Nessa situação, a mesma coisa. A resistência externa ela vai ser igual a R, só que agora sobre 40. Portanto, eu vou poder escrever que a corrente elétrica I40 vai ser igual a força eletromotriz, né, pela lei de Poilet, dividido por R sobre 40 mais Rzinho. Ok? Então, achei aqui as duas expressões para as correntes. Olha só, primeira expressão, deixa eu marcar aqui, ó. Primeira expressão, o I20, e aqui a segunda expressão, o I40. Beleza. O que é que a gente vai fazer, professor, agora? A gente vai usar essa informação que ele dá para a gente, da proporcionalidade. I40 é igual a alfa I20. Então, eu vou colocar aqui, ó. I40, ele diz para a gente, é igual a alfa I20. E agora eu vou substituir o I20 e o I40 nessa expressão. Vamos ver como vai ficar. Primeiro, o I40, epsilon sobre R sobre 40 mais Rzinho. Isso vai ser igual a alfa vezes epsilon sobre R sobre 20 mais Rzinho. Se tu reparar, o epsilon ele aparece dos dois lados, então eu vou poder cancelar aqui eles. E eu vou fazer o seguinte, ó. Essa expressão aqui do denominador, eu vou jogar ela aqui para o numerador do outro lado. Ok? Vai ficar na parte de cima. Então, eu vou ter finalmente a seguinte expressão. Ó. Alfa vai ser igual. Essa expressão vai ficar na parte de cima, vai ficar R sobre 20 mais Rzinho, dividido pela expressão que já estava na parte de baixo. R sobre 40 mais Rzinho. Ok? Então, esse aqui vai ser o valor do nosso alfa procurado aqui para a gente. Se a gente reparar, analisando aqui as alternativas, isso vai estar na nossa alternativa C.
A alternativa C, que é a resposta dessa nossa questão aqui, fechou? Então te espero na próxima questão.